Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso curso de Células e Divisão Celular. Nessa primeira aula nós estudaremos primeiramente o núcleo celular. Então, para a gente conseguir entender como que funciona a divisão, quais são os passos para que essa divisão possa acontecer, é importante que a gente tenha uma noção de como que o núcleo celular se organiza. Então, primeiro, o que é o núcleo celular? O núcleo celular, ele vai ser uma região da célula onde encontramos o material genético dos organismos. Então, toda a informação genética dos organismos, ele vai estar presente dentro desse material que está localizado no núcleo da célula. O núcleo, ele é o que vai caracterizar os organismos eucariontes e é o que os diferencia, né, dos organismos procariontes. Então, aqui desse lado, a gente tem a representação de uma bactéria, né, que é um organismo procarionte. E por que ela é procarionte? Justamente porque esse material genético, aqui representado nesses filamentos em azul, eles não estão em um compartimento determinado, eles estão lá soltos no citoplasma desse organismo. Então, por isso que a gente fala que eles são procariontes. Nos organismos eucariontes, que é essa representação que a gente tem desse lado aqui, a gente pode ver que essa estrutura celular, ela é muito mais complexa, né? Ela é composta por várias organelas, né? Então, a gente tem vários tipos de organelas diferentes, cada uma com uma função determinada. E o que vai diferenciar esse organismo é justamente essa estrutura aqui em verde, que é o núcleo da célula. Então, o material genético nos organismos eucariontes, ele fica dentro desse núcleo celular, ou seja, a gente tem um compartimento determinado, onde esse material genético, ele fica organizado. Então, justamente a presença desse envoltório nuclear é o que vai caracterizar os organismos eucariontes. O núcleo, ele é considerado o centro de controle das atividades da célula e também o local onde são armazenadas as informações genéticas. Então, assim, as funções que o núcleo vai desempenhar, elas só são possíveis graças à presença de DNA. DNA significa ácido desoxirribonucleico, que é justamente o material genético. Então, o DNA, ele vai ser uma molécula que vai armazenar toda a informação que esse organismo vai ter. Então, toda a função que essa célula vai desenvolver durante todo o seu ciclo de vida, quais proteínas ela vai metabolizar, qual vai ser a sua função, tudo isso vai ser determinado por esse material genético que é o DNA. Então, essas moléculas, elas possuem genes, né, que são pedaços, são partes desse DNA, que por sua vez são responsáveis pela síntese de proteína. Então, o DNA, ele é uma molécula bastante extensa, e ele é dividido em partes, e cada parte a gente pode chamar de gene. Cada gene vai ser responsável por sintetizar uma proteína diferente, e é a proteína que realmente vai desempenhar a parte prática, né, dessa informação, é ele que vai desempenhar as funções da célula. Então, sintetizando aqui a nossa linha de raciocínio, né, a gente tem que o núcleo ele tem duas funções bastante importantes, né. Primeiro, ele guarda o DNA, né, que possui os caracteres hereditários, então toda a informação sobre o organismo, ele tá nessa molécula, e ele vai ser importante para guiar a nossa síntese proteica, porque no final, essa informação ela fica guardada, mas para que essa informação ela consiga ser colocada em prática na célula, é importante que esse material genético, ele prossiga, né, com a síntese de uma proteína que é o que de fato vai realizar a função desse determinado gene. O núcleo nos organismos eucariontes. Então, assim, relembrando, né, a gente viu que nos organismos eucariontes, o que vai diferenciar eles é justamente a presença desse envoltório nuclear, né? Então, a gente tem um compartimento dentro da célula que a gente consegue delimitar como sendo um núcleo, e dentro desse núcleo a gente tem o material genético. O aspecto desse núcleo, ele varia bastante conforme a célula esteja no período de divisão celular ou no período de intérfase. O que é esse período de intérfase? É justamente o período que a célula não está em divisão. Então, ela vai ter dois estados, ou ela está se dividindo ou ela não está se dividindo. E o aspecto desse núcleo, ele vai ser diferente nessas duas fases da célula. Então, o núcleo interfásico, ele vai ser composto por uma carioteca, que é a membrana nuclear,
O suco nuclear, que é o que vai preencher esse núcleo, o nucleolo e a cromatina. Quando essa célula entra em divisão, ele vai ser composto por uma carioteca também, que é o envoltório nuclear, também vai ser composto por um suco nuclear. A gente pode ver aqui que nessa fase a gente não tem a presença do nucleolo, ele vai se desfazer no período de divisão. E ao invés de cromatina, nós temos os cromossomos. Aqui é importante salientar, né, para que não haja confusão, que cromatina e cromossomos são aspectos diversificados da mesma estrutura. Então, quando eu falo de cromatina e quando eu falo de cromossomo, eu estou falando do material genético. A gente dá nomes diferentes, né, para essas estruturas no núcleo interfásico e na divisão, justamente porque ele vai se organizar de uma maneira diferente, né? A gente vai ver aí nas próximas aulas como que essa organização vai ser diferenciada. Então, um aspecto bastante importante é a carioteca, que é a membrana nuclear. Ela é uma membrana dupla, então ela tem a face interna e a face externa, que pode apresentar ribossomos na sua parte externa. Sua constituição química é lipoproteica. Então, o que significa? Que ela vai ser constituída por lipídios e proteínas. A cada divisão celular, a membrana ela se desorganiza e é reconstituída nas células filhas. Então, para que a célula consiga se dividir, de fato, essa carioteca, que é o núcleo celular, ela se desfaz e quando as células filhas elas são produzidas, elas vão ser reconstituídas. Aqui nessa imagem do lado, a gente pode ver que a membrana nuclear, ela tem a sua extensão no retículo endoplasmático rugoso, que é o organelo responsável principalmente pela síntese proteica, e no retículo endoplasmático liso, que vai ser uma organela responsável principalmente pela síntese e transporte de lipídios. Então aqui a gente pode ver que essas estruturas elas são conectadas, né, o que é importante para o bom funcionamento da célula. O suco nuclear, ele também é chamado de cariolinfa ou nucleoplasma. Ele vai ser um gel proteico, cuja composição se assemelha muito à do hialoplasma. Lembrando que o hialoplasma ele vai ser o preenchimento entre a membrana plasmática, né, e o núcleo, né, na parte do citoplasma da célula. E o conteúdo é um conteúdo fundamental do núcleo de uma célula. E sua função principal é preencher o núcleo celular, que contém os filamentos de cromatina e o nucleolo. Nesse suco nuclear estão presentes diversos tipos de íons, aminoácidos, metabólitos, precursores diversos, enzimas para a síntese de DNA e RNA, entre outras substâncias. Então, ele vai dar fluidez, né, para o núcleo, vai preencher ele e vai conter várias substâncias que são importantes para que o núcleo e o DNA desempenhem todas as suas funções dentro da célula. Os nucleolos. A gente viu que o nucleolo é uma estrutura que está presente no núcleo interfásico, que é o momento que a célula não está se dividindo, e no momento da sua divisão ele vai desaparecer. Os nucleolos, eles são estruturas desprovidas de membrana, e sua constituição química principal é de RNA ribossômico associado a proteínas, ou seja, são ribonucleoproteínas, né, proteínas associadas ao RNA ribossômico. É no nucleolo que ocorre a associação entre o RNA ribossômico, que eu represento como RNA com esse Rzinho aqui do lado, e as moléculas de proteínas, formando os ribossomos. Então, só lembrando que os ribossomos são as estruturas essenciais para que a gente consiga ter a síntese proteica. Então, é justamente para fazer essa passagem, né, de informação entre a molécula de DNA e a proteína para que realmente seja realizada essa função dentro do núcleo da célula. Nos primeiros estágios da divisão celular, os nucleolos eles se desintegram, desaparecendo aos poucos. Quando estamos no final da divisão, geralmente lá no período da telófase, que é uma das fases da divisão celular, os nucleolos eles são ressintetizados por um cromossomo especial numa região chamada zona organizadora do nucleolo. Essas duas imagens, elas demonstram aqui a presença do núcleo. Então, dá para ver aqui nessa imagem
da direita, que o nucleolo é uma estrutura bastante densa, né? Então ele aparece bastante pigmentada aqui na micrografia. Então essa daqui é a estrutura de um núcleo e essa parte mais escura é o nucleolo. E aqui um desenho também exemplificando essa mesma imagem, né? Então tenho aqui em roxo o núcleo da célula. Essa estrutura filamentosa vai ser justamente o material genético, né, a cromatina, e aqui de forma mais densa o nucleolo. Então, o nucleolo bastante importante para a síntese de proteína, porque ele vai fazer a associação entre a proteína e o RNA ribossômico para que essa síntese proteica seja possível. A cromatina, que é o nosso material genético, né? Então, numa célula em intérfase, que é o período que ela não está se dividindo, o material genético aparece no interior do núcleo como uma massa filamentosa, mais ou menos homogênea, que recebe o nome de cromatina. Então, o material genético ele vai estar nessa forma filamentosa e não muito densa. Os filamentos eles se duplicam na intérfase, portanto, antes da divisão celular. Então, aqui a gente pode ver um filamento de cromatina simples, né? E desse lado aqui ele duplicado, porque durante a divisão celular, né, você vai dar origem na mitose, por exemplo, a duas células filhas. Então é importante que esse material genético, primeiro ele se duplique, para depois que seja possível essa divisão para as duas células filhas, de forma que elas tenham a mesma quantidade de material genético da célula mãe. Então por isso que ainda no período da intérfase, quando a célula já está começando a se preparar para entrar na divisão celular, esse material genético ele fica duplicado. Então, durante essa fase, a gente chama o material genético de cromatina. Algumas regiões do filamento de cromatina têm um certo grau de espiralação. Em sua maior parte, está sob a forma de um fio fino, desespiralado. Então, essas regiões espiraladas do filamento interfásico denominam-se heterocromatina, que são essas daqui, né, que elas são mais densas. E as regiões normais... essas de baixo. E as regiões normais, desespiraladas, são chamadas de eucromatina. Então, dentro da célula, essa cromatina ela vai ser observada em várias regiões diferentes, né? Regiões de heterocromatina, que estão mais densas, né, mais espiraladas, e regiões de eucromatina, onde elas estão mais desespiraladas, mais abertas. E isso daqui tem uma relação bastante importante com os genes que estão ativos na célula e os genes que não estão ativos. Então, geralmente, quando eu tenho essa região de heterocromatina, que é uma região da cromatina que está bastante densa, né, bastante espiralada, significa que esses genes eles não estão sendo utilizados naquele momento. Então, eles estão lá silenciados. Eles estão presentes no material genético, entretanto, a célula não está utilizando esse trecho, né, do DNA para a produção de proteína. Essa região de eucromatina, que está mais aberta, mais desespiralada, demonstra que é uma região do DNA que está ativa. Então, está dando andamento para uma síntese de proteína. E, por fim, nós temos o cromossomo, que vai ser também uma forma que o material genético se encontra. Então, quando a célula inicia o processo de divisão, os filamentos cromatínicos começam a se espiralar intensamente, ficando mais grossos e mais curtos. Nesse ponto, não falamos mais em cromatina, mas sim em cromossomo. Essa figura ao lado, ela mostra justamente esse espiralamento do material genético, né, até que ele se transforme em um cromossomo. Então, a gente tem proteínas que vão ajudar o DNA a ficar mais condensado, né, mais espiralado, e ele vai se espiralando cada vez mais até ele ficar com esse formato que a gente conhece bastante, né, que é o formato de cromossomo. Então, o cromossomo nada mais é do que o nosso material genético bastante espiralado. Então, aqui nós finalizamos a nossa primeira aula e nos vemos na próxima. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação.
E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve!